A derradeira homenagem a José Eduardo dos Santos fica marcada por um cenário de tristeza, comoção e lágrimas, principalmente dos populares e figuras da sociedade civil que acorreram desde muito cedo à Praça da República. Viemos aqui acompanhar a exéquias do nosso camarada ex-presidente José Eduardo dos Santos. É com muita tristeza que o país perdeu uma figura dessa dimensão, mas também para os que sabem o histórico, eu diria que isso deve servir um museu para que as gerações vão buscando cada vez mais a experiência desse homem. Bento Raimundo ainda recorda do último momento partilhado com José Eduardo dos Santos como se fosse hoje. O dirigente da sociedade civil deixou a Praça da República com lágrima nos olhos. Eu queria antes felicitar e agradecer ao governo angolano por ter feito todos os esforços para que o corpo de Sua Excelência, o antigo presidente da República, engenheiro Eduardo dos Santos, chegasse ao país. É uma alegria para todos nós angolanos. Vocês viram a moldura humana em que estiveram presentes nesta cerimónia. Eu não consigo descrever quanto o presidente José Eduardo dos Santos fez por o país, mas eu tenho grandes recordações, eu pessoalmente tenho grandes recordações de vários encontros que eu tive, de várias atividades e deslocações às províncias que eu tive com o presidente José Eduardo dos Santos. Foi um pai, um conselheiro acima de tudo. Eu lembro-me que o último encontro que eu tive foi em 2018, numa das reuniões, antes da reunião do Comitê Central, em que o presidente José Eduardo dos Santos aconselhou-me muito, deu muita força e pediu que nós continuássemos a fazer o nosso trabalho e apoiando essencialmente o Executivo e particularmente o presidente João Lourenço, o presidente da República. Na presença do presidente da República e de outros chefes de Estado, o ato contemplou a leitura de mensagens do Estado angolano, da família, do MPLA e da Fundação Eduardo dos Santos. Engenheiro José Eduardo dos Santos, a quem o povo angolano chama carinhosamente de Zedu, assim foi chamado e mais conhecido. Foi o seu nome um dos mais sonantes de todos os chamados, não só porque fez uma geração, mas porque assim mereceu ser tratado, dada a sua natureza de humildade, seriedade, trajetória e forma simples de ser. José Eduardo dos Santos foi também homenageado pelo MPLA, partido que dirigiu por várias décadas em simultâneo com a República. Os camaradas valorizam o papel do arquiteto da paz no processo de reconciliação entre os angolanos. Foi sob tua condução que se encontrou a solução negociada que pôs fim à guerra em Angola, o que te valeu o cognome de arquiteto da paz. Foi também sob tua direção que a 1 de agosto de 2006 se aprovou o memorando de entendimento para a paz e reconciliação na província de Cabinda. Presidente emérito, hoje, recolhidos nesta incontida dor, só nos resta reiterar o pedido para que o Senhor te proteja e te acarinhe 1000 vezes mais do que fizemos enquanto estiveste entre nós. O chefe da Casa Civil do Presidente da República falou em nome do Estado angolano. O Ministro de Estado enaltece o percurso dedicado às mais nobres causas e anseios do povo angolano. Sob a liderança do Presidente José Eduardo dos Santos, o país realizou muitas das suas mais estruturantes reformas nos domínios constitucional, político, econômico e social. Foi no seu consulado que se operaram, por exemplo, a transição constitucional, a transição para o multipartidarismo, a democracia pluralista e o Estado de Direito, a transição para a economia do mercado e a transição para a consagração e o reconhecimento dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, de que destaco a abolição da pena de morte.
O funeral de Estado, realizado na Praça da República, fica também marcado pelo culto ecumênico e música de 2 grupos corais das igrejas católica e metodista.